é isso aí, galera, mais um vídeo exclusivo aqui pra vocês. E como vocês podem ver aqui, já estamos caracterizados no estilo do Tekken, com direito ao protagonista da franquia. Mas vamos sem enrolação, acompanhe esse vídeo até o final porque vai estar bastante interessante. E ainda vamos estar mostrando uma ferramenta extra aí pra quem quer jogar o Tekken 8 ou pra quem já tá jogando. Então, lembrando também que esse vídeo é de teoria e a título de dica vai ser a última colaboração do ano, porque eles precisam trabalhar, né, fazer o melhor, tanto o modelo como também a artwork dos personagens da melhor qualidade possível. E dito isso, vamos começar. De Kazama, para quem acompanha desde os primórdios do Call of Star, sabe que desde a primeira colaboração já vieram 2 dias Kazama. E ele foi o destaque agora da última colaboração do Tekken 7. Então eu acho com a possibilidade mínima de ter uma versão Ultimate desse personagem. Mas em contrapartida, temos aqui ó, um dos irmãos Kazuya. Quem pegar a referência pegou. Kazuya agora como sendo o principal vilão e antagonista da franquia também, né? Tem grande chance de vir a versão, sim, a versão Devil, que todo mundo já tá careca de saber, né? Mas e também desde da primeira para a segunda colaboração do Tekken, que o pessoal tá fervorosa querendo uma versão mais combinada do Kazuya. E aqui já podemos ver logo de cara aqui uma personagem que tem grande chance de estar entrando, sim, Chizuru Kagura. Mas o era à parte, eu vou estar dando algumas características aqui e também vai se aplicar com outros personagens do roster principal. E DLC também, né? Vamos estar comentando dele. Jun Kazama, todo mundo sabe que é a mãe do Jin, que fez o filho com Kazu, e aí periquito papagaio. Mas só que acontece o seguinte, ela tá desde o Tekken 1, assim como Nina, que também é uma personagem classicona, personagem muito aguardado da franquia principal, principalmente, agora que voltou, e em um bom momento, que tendo agora uma colaboração, geralmente aconteceu o mesmo a coisa que acabou acontecendo com a segunda colaboração, que foi com o Street Fighter 6, que foi a primeira colaboração com o Street Fighter 5, teve 2 Chun-Lins. E agora teve a segunda colaboração com o Street Fighter, que foi com o 6, tiveram 2 Kamis. Então, bem provável que tenha essa de um, e agora que acabou de ser liberada as roupas clássicas, é bem provável que tenha a de Kazama com a roupa clássica do Tekken 1 ou Tekken 2. Então vamos aguardar. Pô, Fênix, rapaz, é porque assim ó, fãs, principalmente os mais raízes, não gostaram desse design não. Mas, pô, mesmo ser um dos personagens mais queridos, raiz pra caramba, eu prefiro a pessoa que veio, apesar de estar amplamente defasada. Mas é assim mesmo, assim mesmo. Em relação do Luke pro Jamie, Luke tá defasado, mas whatever. E Florest Lau, ah, o Marshall não? É o Florest. O que acontece é o seguinte, tem chance, porque o pessoal queria na primeira colaboração do Tekken, o pessoal pediu na segunda colaboração do Tekken, mas bora ver, né? Bora ver. King. Quem tá ligado no meme da Paula Oliveira, eu espero que chegue a Arada. Se eu tivesse à frente de alguma comunidade, eu fazia questão de até de fazer enquete e também fazer um burburinho nos comentários do Arada, para nem que seja ele responder, como ele faz sempre. Mas, como todo mundo sabe, desde a primeira colaboração do Tekken veio o Armor King, que vulgo acabou sendo, que na verdade é o mestre desse King, que esse King é o segundo King, que o primeiro acabou morrendo na mão do próprio Armor King. Desculpe pelo spoiler, mas tem mais de 20 anos isso aí. E vamos passar pro próximo. Lavos. Como botaram a Alisa Boskonovic, que eu vou estar dando um spoiler supremo relacionado a ela em mais 2 personagens aqui. Desculpe a errada, mas é mais fácil do que eu. Ele tem chances mínimas, apesar de fazer parte da família do núcleo principal, mas jogos gacha, o que pesa e muito é a popularidade. Então, ó, mínima. Shayo tem 2, mas eu espero encarecidamente que a NetMeble aproveite essa grande oportunidade para liberar gratuitamente, ou seja, lá no banner lá,
Todos os personagens da primeira colaboração de Tekken estão desafasados, ó. Deixa lá naquele banner lá, ó. Vão rodando. E por último, não é importante, ó, deixa o 7 também. Tem muita gente que quer, nem que seja para colecionar. Então, já vieram 2 Child na mesmo esquema. Então, libera pelo menos a Petuin, vá. Jack. Todo mundo tá querendo saber aqui. Mas tem chance mínima, para o seguinte, atualmente são 8 versões. Na verdade, tem mais versões porque tem que contar o dos Tekken Tag, né? Mas, whatever, tem chance mínima. Apesar de que ele já tem um modelo 3D das colaborações anteriores, vulgo com a primeira colaboração. Mas vamos lá. Nino já veio. E 2 versões por cima. Então, nhete. Mas por último, também importante. De um Kazama do Paraguai, da Shopee. Agora tem chance pelo seguinte. Tem chance, mas outra personagem tem mais. Como é o waifu, né? Faltou o waifu também. Mas se vir de um, não vai vir ela, não. Eu se vir a Jun, bem provável que a Asuka venha em um tier mais baixo. Mas atualmente não tem isso, não tá acontecendo isso não, mas ó, velho. Leroy. Aguarde a outra metade do vídeo aí mostrando outras fontes mais fiáveis ainda. Mais ainda do que eu tô falando aqui, porque senão daqui a pouco o pessoal vai recortar parte fora de contexto, vai querer cancelar meu. Não, esquece. Mas aquela regrinha máxima, popularidade. Então a gente vai ver a popularidade de todos os personagens atualmente. Aí vocês vão estar cientes dessa fator que eu tô falando. Fora o fator waifu, né? Que ele não é waifu não. Mas enfim. Emily Rashford. Meu filho. O que acontece é o seguinte. Ela é um dos personagens, principalmente quando teve a versão mobile aí do Tekken. Era uma das mais populares também. Tem chance. Porque acontece é o seguinte. Dessa colaboração, a Jun e a Lily tem porcentagens muito grandes aí de estarem. Muito grande mesmo, pode anotar. Honorang. Obrigado, Netmember, por ter colocado 2 versões de Honorang na última colaboração do Tekken 7, porque agora você não tem por onde correr, não. Vou ter que colocar personagens, no mínimo, mais pedido pela comunidade ou mais populares também. Eu sei que vocês colocaram porque o Tekken lá na Coreia do Sul é praticamente como se fosse futebol. Então vocês com certeza absoluta botaram. Olha, sempre que tiver uma colaboração, vocês vão botar personagem coreano. Julian! Não, tô falando nada. Mas enfim, Brian. Vamos que realmente interessa. Tem outro personagem que é muito mais clássico, muito mais popular, que tem muito mais chance do que ele, mas mesmo esse personagem tem todo esse background, tem pouca chance de estar na colaboração. Então, se esse personagem com todo esse background tem poucas chances, Brian tem menos ainda. Hip. Aí vamos aqui, o Cláudio acabou de ser lançado, então olha, nem info não tem, infelizmente. Mas aí vocês vão pegando pé, porque é outra personagem que também foi lançada agora, tem Fandal e vai. Vocês vão entender. Açucena, apesar de que também tá no mesmo barco, tem fator waifu, popularidade, mas 25% de chance. Porque senão ela vai acabar tomando o lugar da outra personagem, que vai ser... não vou falar o que é realmente não, mas na hora você vai entender. Harvey. Aí fica aí, nessa aí, né? Troca-troca, Master Harvey. Ele tem um fandom pra caramba, popularidade. Não tem fator waifu, mas tem mais porcentagem que a Sucena, tem mais porcentagem que o Brian. E outros personagens que tem até um pouco... Por exemplo... Então pau a pau, tanto o Lau quanto o Harvey aí, ó. E o King, não, o King tem mais, King não é mais. Vamos pro próximo. Quem é fã de Mario World, Yoshi, o bom e velho Yoshimitsu, que desde os primórdios que ele já tem... Já criaram a Kumimitsu para ser rival dele, e depois criaram o Brian, pra você ver que o cara é insano. Fora participações dele na franquia Soul Calibur. O cara é um monstro. Apesar disso tudo... Ele tem pouca chance de estar na colaboração. Infelizmente, hip. Steve. Rapaz. Imagine.
Ele tem como se fosse a real popularidade do Luke, mas acabou que a Capcom, ó, só trabalhando, só trabalhando, só trabalhando. Se ele tivesse esse o núcleo principal e se ele tivesse mais um pouquinho de destaque, tinha chance, mas whatever. Dragonov, por causa do segundo da parte do vídeo, tem chance, por causa da segunda parte do vídeo. Mas eu particularmente não gastaria rubina ainda não. Agora, se vocês odeiam spoilers, se vocês não estão nem para spoiler, olha a decisão de vocês. Eu vou dar 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Continuando o vídeo porque quiseram. Leonora! Peguei vocês de surpresa, né? Sim, era uma personagem feminina. Foi projetada por Harada para ser uma personagem feminina. Mas acabou que eles fizeram assim, é meio androginado por causa da lore. Aí acabou que nos últimos jogos, 7 e 8 agora, ele tá tentando meter a carteirada, assim como acontece com alguns desenvolvedores de jogos, ó. Não, não é feminina mais não, é masculino. Mas esqueça a Arada, tem material oficial em grandes sites da comunidade já, que a gente simplesmente pode puxar a carta. Vem com isso não. Mas mesma chance, tanto quanto Steve, tanto quanto Raven, Lau. É esse, nesse esquema aí, nesse esquema. Aí vamos ver, Shenrin. Não. Aí, pronto. Eu vou dar uma licença poética aqui, por favor, nem que o Fagão Arada não me processe não, mas eu vou tá revelando aí uma estratégia aí que você está usando há muito tempo, que se vocês são realmente fãs de Tekken, vocês já notaram aí por vocês próprios. A única função dos ursos e de outra personagem que eu tá falando é tomar o slot de personagens que poderiam estar no roster inicial para eles estarem sendo como DLC. Então, parada, isso é meme, não processa não. Mas enfim, vamos lá. Feng, menos ainda do que os outros personagens que eu falei. Panda, mesma coisa do Kuma. Só você. Harada vai vir rasgando pra cima de mim, com certeza. Aí vamos. Zefina tem. Deixa eu ver. Zefina, tanto quanto a Açúcar, tanto quanto o Lars. Tá aí, nesses. Mesmo nível aí. Desses 3 personagens. Mesma coisa aqui, ó. O Lee. Mesma coisa, mesmo nível também. Açúcar Bosconovich, ainda bem, felizmente, veio, não veio nunca mais, nem inventem, porque era uma personagem aí que foi projetada exclusivamente para tomar slot, que o Ceará se prestasse realmente atenção no Fadal fora do país que talvez ele escute, né, ele simplesmente botava essa personagem porque ela realmente serviu para uma história do Tekken 8 também, como NPC. Ninguém gosta de... Principalmente porque ela é Android, ela nem humana é. Mas enfim. E ainda tem gente aí trollando aí, fazendo montagem, dizendo que o próprio Dr. Bosconovich vai vir de DLC. Já pensou essa loucura? Nem pensem. Devil Jin já veio e também já tem Jin pra caramba. São 3 Jin. Tá querendo competir com o Yuri, Mas enfim. Seria interessante a versão Ultimate, mas... Seria mais interessante ainda a versão Ultimate do Kazuya, que a própria Nesmable e também a Neko fica devendo. É uma excelente oportunidade e no melhor momento possível também. Aí vamos aqui. Victor. Ele é um personagem interessante. Eu gostei dele assim. Mesmo com esse vício aí que principalmente a SNK tá contaminando pra caramba. Que atingiu bastante o Lee. Por isso que pareça, ó. Pegar um personagem com estilo de luta, design, conceito, tudo pra ser ok, tudo pra ser interessante. Aí botar o comédia, botar personagem assim para ser alívio cômico. Vocês estão doidos? Tanto você, eu acho que tirando só atualmente só Mortal Kombat e Street Fighter não tá fazendo com seus principais personagens, ou pelo menos personagens interessantes. Mas está ainda no momento, assim, tanto da Neko quanto da SNK, repensar como vocês estão trabalhando seus personagens. Principalmente porque vocês gostam muito de... Principalmente agora que vocês estão fazendo até action figures de personagens. Vocês estão doidos, Queimando seus próprios personagens.
Aí vocês ficaram até aqui, né? Vocês estão querendo saber dos outros personagens restantes, né? Daqui a pouco já tem a segunda parte, que vai dar mais embasamento do que eu tô falando. Mas vamos ao que realmente interessa. Reina Mishima, que a pessoa tava polvorosa, tava dizendo que ela é a reencarnação do Heihachi. Aí eu aproveitei a onda e também fiz um meme, que aí eu comparei ele com a Korra, que bastou virar uma versão feminina que acabou ficando bem mais popular. Mas vocês estão aí mesmo, então merecem esse prêmio. Reina Mishima tem 100% de chance de estar na colaboração do Tekken 8, mais ainda pelo fato de que ela vai ser a personagem em destaque, junto com Kazuya. Sim, eu já dei praticamente um plot aí que vai ser até a colaboração. Lembrando que a teoria é mais que se eles forem simplesmente fazer a colaboração e botar esses personagens, eles vão ter que seguir essa linha de raciocínio. Aí vocês estão querendo saber, porque... sim, Photohead. Eu não esqueci não, vou botar aqui no card. Ed Gordo, nosso representante brasileiro, ao que tudo indica também é palmeirense. Quem pegou a referência pegou. Mas se ele vier em tempo hábeis e ele tem popularidade, claro, e tem a Evo também, não podemos esquecer do principal, né? Olha, nem que seja assim, pronto, vai ser personagem pago, eles vão botar. Pode anotar, pode ir, porque eles principalmente é um fator até que serve para canais de YouTube. Personagens que simplesmente, fura a bolha. Ele conseguiu furar a bolha, principalmente por ser um personagem com a jogabilidade extremamente fácil. E também, ao que possibilitou, vamos dizer assim como o Mortal Kombat vs DC deu origem a esse modo, um modo história que acabou se tornando padrão em vários jogos de luta. Jogabilidade extremamente fácil com modalidade gordo acabou atualmente sendo um padrão que vocês podem achar em todos os jogos da atualidade, pelo menos os AAA, tanto como Street Fighter 6, tem Tekken 8, Mortal Kombat 1, tem indiretamente com uma nova função agora que acabou facilitando mais ainda lá o The King of Fighters 15, que veio também do 14, não vamos esquecer. Então, ele vai vir aí, vai ter uma quantidade, até principalmente dos casuais, utilizando o que vai contribuir e muito com a popularidade dele, mais ainda porque capoeira já é um estilo de luta popular por si só. Mas é isso aí. Mas vamos parar de enrolação, vamos que realmente interessa aqui. Ali foi interessante também, mas aqui vocês podem ver aqui aqui, personagens de popularidades. Aqui vai de 8 de fevereiro de 2024, mas eu peguei diretamente da fonte e temos uma lista de popularidades em tempo real que eu espero que vocês usem esse link que eu vou deixar na descrição como parâmetro também para outros jogos e também para outras coisas, que eu acho esse site muito, além de confiável, também muito interessante. Dragon 9 tá aí, de cara, aí seguido da Reina, aí veio o Vitor, aí veio o King, veio o Jin, veio a Sucena, veio o Davidinho, veio o Kazuya. Mas vamos ignorar porque, como eu acabei de falar, essa lista tá defasada. Vamos confiar diretamente aqui, Event Rubis, que é um site, como vocês podem ver aqui, fica monitorando os principais jogos de luta e também alguns jogos que gostaria de ser jogos de luta. Opa! E vocês podem estar utilizando futuramente aqui Street Fighter 6, Mortal Kombat 1, Dragon Ball Fight Z, até o Guilty Gear também. E botar até o Tekken 7, interessante. Mas vamos lá. Aqui vou traduzir rapidinho para vocês entenderem. Personagens das equipes mais populares e muito mais. E vou botar aqui porque acabou traduzindo o nome de alguns personagens. Vocês podem ver aqui, Reina, Lily, em segundo lugar, Kazuya, o Jin, a Nina, a Jun, a Asuka, a Zafina, o King, o Brian, o Kuma, o Lars, a Sucena. Aí você vê aqui, tem todos os personagens, mas assim que o Ed lançar vai ficar bem aqui, nos top 10, ou top 10 ou top 5. Tem grande possibilidade. E agora a hora que eu sempre esqueço, eu deveria aproveitar, divulgar mais, principalmente mais pro começo dos vídeos,
nosso patrocinador, o Nuvem aí, que tá quebrando galhaço, principalmente porque eu usei, ó, da cabeça aqui, ó, selecionei os melhores custo-benefícios tanto para quem vende quanto para quem adquire. Estamos falando de todos os gift cards, também os principais jogos de luta da atualidade, AAA também. E por último, mais importante, tem Mortal Kombat e também tem a assinatura de 12 meses da Crunchyroll, a principal streamer de animes do mundo. Então, vamos aqui, voltando aqui. Esse aqui foi um vídeo bastante especial. Lembrando que é teoria, mas que não só eu, como também 100% ou pelo menos grande parte da comunidade já está praticamente, ó, cruzando os dedos, e como o próprio depoimento dos desenvolvedores disse que colocaria a maior quantidade possível de colaborações com jogos de luta. Eles com certeza gostariam de estar platinando, mas tem alguma outra barreirinha. Mas ao que tudo indica, como a Street Fighter 6, essa colaboração com Street Fighter 6 acabou, ó, já abrindo portas. O que acontece é o seguinte: pronto, já teve agora a colaboração com Street Fighter 6. Tem chances muito grandes aí de ter colaboração com o Tekken 8. Tem também chance com o Project L, que é do League of Legends. Tem do Garou 2. E se os meninos do Pocket Bravely, se quisessem, né? Porque quando eu citei, vocês simplesmente perderam o time. Vocês poderiam estar pelo menos, ó, não, vamos agradecer. Vocês poderiam estar pelo menos começando a engatear. Eu sei que vocês estão fazendo esse Pocket Bravely para ser como se fosse um beta do jogo de luta, o próprio Bravely, que vai ser aquele estilo ali, só que com os personagens já em altura similares aos jogos clássicos, como o Street Fighter 2, The King of Fighters, os clássicos até a Saga Est. Aí vem também os bons velhos Fatal Fury, Astral Fighter e outros jogos de luta aí 2D. Eu tô acompanhando aí relativamente de perto e estou torcendo por vocês também. Mas esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês compartilhem, que vocês comentem, que vocês curtam e aquele negócio todo aí. E não prometo amanhã, mas eu vou estar tentando platinar na medida possível. O bom e velho SNK está aí pra tá dando um parecer aí. Mas eu já dei um pequeno spoiler no vídeo anterior. Mas continua acompanhando o canal. E até a próxima, galera. Fui!